Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por que algumas pessoas não se infectam com o coronavírus, mesmo morando na mesma casa de pessoas infectadas e tendo contato direto com o vírus? Alguns indivíduos simplesmente não se infectam, e a ciência procura resposta para esse mistério. Se vocês também têm essa curiosidade, assista todo o vídeo, pois explicarei por meio de 3 artigos científicos publicados na renomada revista Nature o porquê isto ocorre. Sou o professor Benigno Rocha e vamos lá! Um dos mistérios dessa pandemia é explicar por que algumas pessoas, como marido ou esposa de uma pessoa infectada, não contraíram o novo coronavírus, apesar de morarem na mesma casa e dormirem na mesma cama. Um outro exemplo, onde foi realizado um estudo com 36 pessoas que foram intencionalmente expostas ao SARS-CoV-2. Apenas 18 foram infectadas. Qual o mecanismo pelo qual, apesar de estarem expostas com a mesma quantidade de vírus, as outras 18 pessoas não desenvolveram a infecção? Pior, nem sequer produziram anticorpos neutralizantes. Agora veremos algumas possíveis explicações para esse fenômeno. Mas antes, para entendermos, temos que fazer uma simples pergunta: como nosso corpo responde a uma infecção? Antes de mais nada, lembremos que, quando o vírus entra no corpo de uma pessoa, ele desencadeia uma resposta imune, que compreende basicamente 2 etapas importantes. A primeira, o desenvolvimento de linfócito T, que parte vira célula de memória. E a outra é a produção de anticorpos neutralizantes, produzidos pelos linfócitos B. As células T de memórias rastreiam o vírus invasor. Não reconhecendo, demora alguns dias para ordenar aos linfócitos B, que produzem anticorpos neutralizantes específicos para o vírus invasor. Se o vírus for conhecido, esses linfócitos T, além de ordenar a produção de anticorpos neutralizantes específicos, podem atacá-los e destruí-los diretamente. Estudos recentes postulam 2 teorias para explicar o fenômeno pelo qual alguns seres humanos podem ser resistentes à infecção pelo novo coronavírus. A primeira teoria diz que certas pessoas são capazes de eliminar o novo coronavírus, e isso graças aos anticorpos neutralizantes e células T de memória que eles têm em seu corpo, produto de terem sofrido resfriados antigos. Isso mesmo, existem 4 tipos de coronavírus que causam cerca de 30% dos resfriados em humanos. E a segunda teoria diz que certos seres humanos são capazes de produzir substâncias dentro de suas células. São substâncias que não apenas destroem o vírus invasor, mas também destrói a célula infectada. 3 estudos apoiam a primeira teoria. No primeiro estudo, pesquisadores britânicos testaram repetidamente o sangue de um grupo de profissionais de saúde altamente expostos ao vírus durante a primeira onda da pandemia, quando as vacinas ainda não estavam disponíveis. O que eles encontraram foi algo muito surpreendente. Os profissionais de saúde expostos ao vírus que não desenvolveram a doença e nem foram capazes de produzir anticorpos neutralizantes, formaram células de memórias especiais, que foram apelidadas de células T reativas cruzadas. Pensa-se que, tendo resfriados causados pelos 4 coronavírus antigos, eles estimularam a formação de células T de memória, que foram capazes de neutralizar o novo coronavírus. O interessante é que essas células T de memória cruzada não atacaram a parte externa do vírus, mas as estruturas internas. Isso abre a possibilidade de desenvolver novos tipos de vacina, não direcionada à parte externa, como são as vacinas de hoje, mas estruturas internas do vírus. O segundo estudo mostrou que crianças produzem 2 vezes mais células T reativas do que adultos, sugerindo que essa é a explicação para que crianças que apresentaram tantos sintomas quanto os adultos. Já no terceiro estudo, foi demonstrado que as pessoas que moravam na mesma casa e não estavam infectadas também eram pessoas que produziam mais número de células T com reação cruzada. Ou seja, esses 3 estudos postularam então a teoria de que certos seres humanos, com a genética certa, são capazes de não só não infectar pelo SARS-CoV-2. A razão é que eles armazenaram células de memórias produzidas por infecções passadas com outros coronavírus. Essas células de memória destroem o vírus. Especialistas estimam que entre 10 a 15% dos seres humanos são capazes de produzir esses linfócitos de reação cruzada. Já a segunda teoria também é muito interessante e diz que alguns seres humanos, especialmente crianças, possuem uma quantidade maior de substâncias naturais, chamada de receptores de reconhecimento de
padrões, sigla PRR, dentro de suas células. Esses PRRs fazem parte do sistema de defesa do organismo e sua missão é destruir qualquer microrganismo que consiga penetrar no interior da célula. Uma variedade desses receptores, chamados RGI, é muito ativo na destruição de vários tipos de vírus, incluindo o vírus influenza A, causador da gripe. E um estudo europeu recente descobriu que o número de receptores RGI é muito maior nas crianças do que no adulto, o que explica por que a maioria das crianças não desenvolveram forma grave quando comparado com adultos. Esses estudos descobriram, em suma, que parece que certas pessoas, por meio de mecanismos geneticamente determinados, são capazes de não ser infectadas pelo coronavírus, ou porque são protegidos de forma cruzada por infecções antigas por outros coronavírus, ou porque produzem substâncias dentro de suas células que destroem os. Conhecer esse tipo de detalhe é importante para o desenvolvimento de novas vacinas ou medicamentos que possam dar proteção à maioria dos humanos sensíveis à infecção. Se gostar desse tipo de conteúdo, dê o like, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo. E muito obrigado a todos.